do dia estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus... Ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra. Ouça o Senhor te chamar nessa noite. Oh, o Senhor está mudando histórias nessa noite. Aleluia. E faz, Senhor, nessa hora. Me chama para fora, ressuscita-me. Cante com fé. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso do Senhor. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus que me ergue pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço sua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra. Oh, me chama, Senhor. Vem e muda a minha história. Ressuscita sonhos, Senhor. Vem, Jesus, e faz um milagre. Me toca nessa hora. Me chama, Senhor. Remove a minha pedra. Vem e me chama pelo nome. Muda a minha história. Ressuscita os meus sonhos. Transforma a minha vida, Senhor. E faz um milagre. Me toca nessa hora. Me chama para fora. Remove a minha pedra. O Senhor vai mudar a tua história a partir de hoje. Creia, creia, creia que o Senhor tem algo novo para você. Transforma a minha vida. Me toca nessa hora. Me chama para fora. Ressuscita-me. Oh,
recebemos de ti. Estou aqui, tudo que sou eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu. E eu sei que ao meu lado, oh, Ele está. Estou aqui, tudo que sou te entrego, eu te entrego. Pois eu sou teu e tu és meu. E eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. O Senhor te chama. Deus me chamou, Deus me chamou. Tudo abandonar. Oh, Ele te convida. Ele te convida. Me convidou pra nele confiar. Recebe a nossa oferta, Senhor.
aplaudir ao Senhor? Glórias ao nosso Deus, glórias ao Senhor. Você pode sentar. Seja bem-vindo à nossa casa, a casa é sua também. Que a paz de Jesus repouse sobre a sua vida, sobre você. Seja muito bem-vindo ao ano da vitória, não esqueça disso. Lembra para quem está do seu lado, é o ano da vitória. Se você ainda não recebeu, vai chegar. Está aí perto de você, pode ser questão de minutos, de dias, de horas, a gente não sabe, mas sabemos que Deus tem uma promessa para mim e para você. E eu quero convidar você, nesse momento, antes de abrir a sua Bíblia, o Ministério Infantil, as crianças podem ir com a Malu, Malu, foi o que eu falei, Malu, pode ir com a Malu, será ministrada lá pela querida Malu, receberão da palavra do Senhor. Saiba que o nosso Ministério Kids não é um ambiente para entretenimento, para segurar o seu filho, para que você preste atenção, mas é um ambiente de ministração. Eles estarão recebendo a palavra do Senhor. Então fica bem tranquilo, e eles serão muito bem cuidados e muito bem instruídos. Abra a sua Bíblia digital ou de papel, se puder fazer ligarem aquela luz aí para ficar bem melhor para a gente fazer a leitura. Isso, Gálatas capítulo 6, a partir aí, obrigado. Vamos fazer uma leitura bem curtinha, mas muito profunda. Gálatas capítulo 6, a partir do versículo 8, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, abrisse o seu coração, a sua mente, vamos ser ministrados pela palavra. Paulo diz as seguintes palavras para mim e para você que está em casa também, pode abrir a sua Bíblia, e eu quero ler com você, a partir do versículo 8 do capítulo 6, quem semeia para a sua carne também, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. No tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Feche seus olhos, vamos orar ao nosso Deus. Pai, eu quero te agradecer porque a tua palavra ela é viva, ela é poderosa, ela alcança lugares, ela alcança alturas, ela penetra nos nossos pensamentos de tal maneira que nós não podemos negar que é a tua palavra, que é o Senhor falando a cada um de nós. Por isso, Deus, o meu desejo e a minha oração é que cada filho amado, que cada servo do Senhor Jesus possa compreender, Deus, a palavra que será dita agora pelo Teu Espírito, e se necessário que haja, Senhor, restauração, resolução de postura, conversão de decisões, conversão de pensamentos, e que pessoas possam sair desse ambiente, ou até mesmo em casa, renovados pelo poder que há na Tua palavra e no nome de Jesus. É por Ele, para Ele que fazemos todas essas coisas. E no nome dele que nós oramos. Amém. Amém. Eu quero trazer uma palavra para você hoje que está aqui na nossa igreja, para você que está em casa, uma palavra de esperança, uma palavra que incendiou o meu coração, que o Espírito Santo trouxe à minha vida, e eu gostaria de compartilhar com você, meu irmão e minha irmã, que você possa sair daqui encorajado pelo nosso Deus. Talvez você esteja passando por tempos difíceis, por um tempo complicado, um tempo de perseguição, ou até mesmo por um tempo de deserto, e eu sei do que você está passando, porque assim como você, assim como os homens antigos e assim como os homens que virão, também passamos por tribulações, por perseguição, pelos desertos da vida. Mas eu quero dizer para você que independente do que você esteja passando, do momento que está a sua jornada, Deus não perdeu o controle. Você crê nisso? Deus não perdeu o controle. Diga para quem está do seu lado, Deus não perdeu o controle. Ele não perdeu. Talvez você, pela tribulação, pelo agito da sua vida, tenha perdido o controle em algum momento.
Mas não projete isso para Deus, porque Deus não perde o controle, Ele continua presente, Ele continua dentro do barco, mesmo mediante a tempestade, segurando o leme, e o barco não vai afundar. Ele vai balançar, vai parecer que ele vai virar, mas não vai, porque Jesus está presente nele. Você crê nisso? Não vai virar. Nada acontece sem o propósito de Deus. Precisamos crer nisso. Essa é a nossa responsabilidade, esse é o nosso papel, crer que Deus não perdeu o controle, e nós precisamos confiar nele, todos os dias. Mas existe algo do ser humano que é geral. O ser humano, por natureza, é incrédulo. Ele não acredita, ele tem dificuldades, ele precisa de algo palpável para começar a confiar, ele precisa enxergar alguma coisa para que ele dê o seu primeiro, ou segundo, ou terceiro passo. O ser humano tem dificuldade de confiar em pessoas. A tendência do ser humano é andar por vista. Essa é a tendência do ser humano, ele anda por satisfação, movido por satisfação, ou movido por decepção. Se ele está bem, se ele está feliz, se a família está com saúde, se tem dinheiro, se as contas estão pagas, se o carro está bonitinho, ele tem facilidade de adorar ao Senhor. Mas quando o carro bate o motor, a doença pega um filho ou um cônjuge, você perde o emprego e a tribulação, ela só aumenta, a nossa tendência é parar. Como ser humano, é estagnar. É se intimidar com o que está acontecendo ao nosso redor. Mas, com o cristão não é muito diferente. Na verdade, não é nada diferente. Por quê? Porque o cristão é o alvo de Deus, é a menina dos olhos de Deus, mas também é o alvo de quem? Satanás. E ele vai tentar derrubar você. Ele não vai te dar paz. Ele vai tentar arrancar a paz que excede todo o entendimento. Ele vai fazer isso com você. O cristão, de fato, ele demora para acreditar em outro cristão, simplesmente porque ele já teve muitas decepções no passado, e essas decepções travam o ser humano. Aquilo que eu vivi de negativo ontem, se eu não vigiar, pode parar as minhas ações hoje. Aquela pessoa que me traiu ontem, se eu não vigiar, pode me fazer não crer no próximo, amanhã. E o ser humano vive essa luta. Ovelhas não confiam em pastores porque foram maltratadas. E aí, quero ver quem é esse pastor aí. Primeiro vou caminhar um ano, vou ficar visualizando, vendo como funciona, se ele é isso mesmo. Faz parte. Pastores não acreditam em ovelhas porque foram traídos várias vezes. E esses mesmos cristãos, esses mesmos pastores, dizem com a sua boca que confiam e creem em Deus. Porém, João afirma o seguinte, olha só que interessante o que João vai trazer em 1 João capítulo 4, versículo 20. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? E ele traz uma realidade que pode ser dura. Não tem como. Não tem como dos seus lábios sair uma adoração ao Senhor e dizer para Ele: Deus, o meu ser te deseja, eu te amo. E você sai desse ambiente de adoração que está maravilhoso, né? Fantástico. E você vai se encontrar com um familiar, com um parente, com um pai, com um sogro, com um amigo que você não suporta e que você já decidiu: eu não quero saber nada dele. É complicado, é difícil, porque o amor é a expressão máxima do cristão, ou melhor, o amor é a expressão mínima. É a partir desse amor que tudo funciona, é a partir desse amor que as coisas vão prosperar. Se você não ama, você também não confia. Se você não ama, você também não acredita. Agora, você não ama, não confia e não acredita somente no ser humano? Não, porque a palavra de Deus diz que se você não consegue
se relacionar e fazer isso com o seu próximo, você também não consegue fazer isso com Deus. De acordo com João, e eu creio, e eu trago essa palavra para a minha vida, e eu vigio todos os dias. De acordo com João, eu não amo, não acredito e não confio apenas no ser humano, mas eu não amo, não acredito e não confio também em Deus. É duro, é difícil. A sua incredulidade ao seu amigo, ao seu cônjuge, ao seu filho, a sua autoridade é apenas um reflexo da sua incredulidade a Deus. E nós não podemos desassociar uma coisa da outra, senão nos tornamos religiosos. Na presença de Deus somos fervorosos, nos ajoelhamos, adoramos Ele, lemos a palavra, oramos, mas na presença de pessoas, que é um momento de expressar, a gente se trava. E Deus está aí batendo a porta do seu coração. Eu quero dizer que não tem nada a ver com salvação, não tem nada a ver com deixar de ser filho. Você continua sendo filho, você está salvo e será para toda a eternidade. Isso não vai mudar. Mas como funciona esse relacionamento aqui? E Deus sonda o meu coração, e eu peço para que Ele sonde o meu coração e me traga equilíbrio, para que eu também não passe do limite e não queira agradar todo mundo com as minhas ações. E eu digo, Deus, me ajude a apenas e somente amar o Éder como Jesus ama. Pronto. E aí a gente vai caminhar bem. Vai caminhar bem. Vai caminhar bem. Porque nós fomos criados à imagem e à semelhança de Cristo e precisamos agir como tal. Confesso que um texto como esse não é fácil de ler, porque me compromete. Eu amo a Deus. Ama. O que Jesus falou para Pedro? Você me ama? Faz o quê? Apacenta, cuide de gente. Mostra isso aí para o Marinho. Quero ver. É assim que se faz. É assim que eu demonstro quando eu amo a Deus. É quando eu amo um cara como o Marinho. Claro que é fácil amar esse cara, né? Mas tem gente casca grossa. Tem gente que é difícil. E Deus põe gente difícil na sua vida, e talvez eu sou essa gente difícil para muita gente, né? A gente tem que se autoavaliar também, é importante. Mas o próprio Jesus disse para Pedro, você me ama? Ai, claro que eu te amo, Jesus. Então tá, então ama o camarada que vai vir me prender e me crucificar. Não corta a orelha dele. Aí Jesus vai lá, pega a orelha do chão, mágica, né? Jesus era milagroso. Botava aqui, a orelha voltou, e eu acho que a orelha ficou até mais bonita do que antes. Porque o amor de Jesus constrange todo mundo, a nós, constrange. Não é difícil ler um texto como esse, mas se você é cristão e vive essa luta, você precisa ler esse texto e clamar por restauração. E é o que eu faço quando eu percebo que o meu coração está distante de alguém. Eu quero. É o que eu faço diante de Deus. Eu não consigo mais viver diferente. Eu de vez em quando, obrigado querida, de vez em quando eu me faço de salame para Deus. Não, Deus é nada, a pessoa nem se relaciona comigo, está distante. Deus não me deixa dormir. Porque a essência de Cristo está em mim, a essência de Cristo está em você. Eu falo, tá bom Deus, me ajuda. Eu não consigo hoje, mas me ajuda a conseguir amanhã. Me ajuda a conseguir no outro dia. Me ajude. Preciso de restauração. Nesse tempo que nós vivenciamos lá em BH, os líderes da nossa igreja foram até lá, quase todos. Ano que vem queremos levar todos e mais o dobro. Então se prepara você que quiser ir, porque eu creio que você vai se tornar um líder também dessa igreja, em nome de Jesus. Foi demais. Não tem palavras para descrever o que Deus fez conosco lá. Mas o pastor Márcio falou várias vezes, repetiu várias vezes no congresso uma frase: 100% de confiança é confiança, 99% de confiança é desconfiança. Porque o ser humano, ele tem a tendência de criar o time do meio. E aí Deus fala, ou é sim ou é não. Ou você ama ou você não ama.
Ou você está comigo ou você não está, ou você junta ou você, pronto, não tem um muro, certo? Mas nós criamos um muro e queremos ficar em cima dele dizendo, tá, Deus, eu te amo, mas ali eu não falo mais. Deus me entende, claro que Ele te entende. Mas existem palavras do Senhor aqui que diz que quando você se priva desse relacionamento, orações não são atendidas. Eu não quero. Eu não quero. Eu digo para o Senhor, eu quero poder andar como Jesus andou em qualquer lugar. Agora, se alguém não gostar da minha companhia, azar dele, né? É assim. Não quer estar comigo? Tá bom. Tem outras pessoas melhores do que eu. Não gosta de mim. Não me acha legal. Acha que eu sou alguma coisa, sei lá, indigna da presença dela. Não tem problema, Jesus também foi. Sou discípulo de quem? De Jesus, então alguém vai me rejeitar. Agora eu não posso rejeitar ninguém. Não posso. Mas nós, como cristãos, seres humanos que precisa de Jesus todo dia, nós desconfiamos, por muitas vezes, do julgamento de Deus. Acontece algo diferente do que nós pedimos, e nós chegamos, olhamos para Deus, e Deus, será que isso é de Deus mesmo? Está doendo? Está difícil? Será que é do Senhor? Não cremos que todas as coisas cooperam para o bem, porque todas as coisas cooperam. Diga comigo, todas as coisas. Todas as coisas. Pega qualquer coisa na sua vida, qualquer coisa. Primeira coisa, coopera. Vai depender da forma como você enxerga. Se você enxerga com os olhos de Cristo, ou se você enxerga com os olhos da tradição, com os olhos da religiosidade, com os olhos da sua família, com os teus olhos. Mas desconfiamos das autoridades que são instituídas por Deus, porque a Bíblia fala, Paulo fala que toda autoridade é instituída pelo Senhor. Se é instituída pelo Senhor, precisamos respeitar. Por quê? Me ama? Então respeita. Me segue? Então confia. Você me adora? Então permaneça amando o próximo. Só que nós estendemos isso para dentro da nossa casa. As esposas desconfiam dos maridos, os maridos desconfiam das esposas. Eu me lembro até hoje que antes de conhecer a minha esposa, Tati, eu namorei algumas pessoas, algumas meninas, e eu nunca tinha experimentado confiar em alguém. Todos os meus relacionamentos eu pedia para um amigo vigiar. Eu tinha muitos amigos, né? Então eu falei assim, vigia, porque aquilo ali não presta não, velho. Depois que eu conheci a minha esposa, dentro de um contexto meu com Deus, incrível. Desde o primeiro dia que eu me relacionei com ela, até hoje, não passou pela minha cabeça. Não passou pela minha cabeça um pingo de desconfiança nesse relacionamento. Sabe por quê? Por causa dela? É por causa dela? Quem tem coragem de responder aqui? Não é, velho, não é isso aí. Não é. É por causa de quem? Eu confio no meu pai. O pai confia em mim. E eu não tenho tempo a perder com desconfiança. Não desconfio, não vou desconfiar da minha esposa, não vou desconfiar dos meus líderes, não vou desconfiar dos meus filhos, não vou desconfiar de ninguém. Eu vou ir para casa e dormir bem. Se alguém quiser tropeçar, se alguém quiser trair, se alguém quiser me ferir, faça. Porque eu sei em quem tenho crido. Eu estou bem certo que Ele é poderoso para me entregar aquilo que é meu. Ninguém vai tirar. Não preciso desconfiar. Mas desconfiamos dos nossos filhos. Não. Acredite neles, confie neles. Deixe eles tropeçarem, você corrige e volte a acreditar. Se tropeçar, corrige de novo. Estou falando por experiência. Eu sou o pior de todos. Quantos tropeços eu fiz. E meu pai só olhava para mim com o cinto na mão, né? Ele não deixava o cinto de fora. Ele me corrigia. Mas depois ele vinha e falava, meu filho, eu confio em você. Não erra de novo. Tá bom, pai? Eu errava, era corrigido e recebia uma palavra de confiança. Até que a ficha cai, ela vai cair. Um dia cai.
Mas nós temos dificuldade e nós não cremos que o deserto, que a tribulação, que a tempestade também são uma demonstração da presença de Deus. Claro que é. Porque se Ele tem controle sobre todas as coisas, é sobre todas as coisas. Se você está vivendo um deserto, se o mar está revolto ao seu redor, se está acontecendo algo difícil, saiba que Deus está ali, tão certo como o ar que nós respiramos. Ele está ali. Quando a nossa tranquilidade for afetada, preste atenção nisso, isso não pode afetar o nosso amor, a nossa fé e a nossa confiança em Deus e em pessoas. Não pode. É só um desconforto. Não significa nada. Significa que você é humano, frágil e que depende de um Deus perfeito, poderoso. Mas não significa mais nada. Somente assim você conseguirá viver por fé, obedecer por fé, confiar em seu irmão por fé. Somente assim você conseguirá respeitar e aceitar os caminhos que Deus traçou para você. Você vai conseguir compreender o porquê que você viveu o que viveu e o porquê que você chegou até aqui. E eu quero trazer aqui, eu separei 4 histórias, mas hoje de manhã eu contei 2 e agora à noite eu vou contar só uma, porque foi longo demais. E ao longo das semanas eu vou trazendo as outras histórias. Mas eu separei algumas histórias de homens e mulheres que viveram a sua vida de tribulação em tribulação, de tempestade em tempestade, de deserto em deserto. Mas, num determinado momento da sua história, Deus estava lá para entregar a vitória que eles aguardavam. Se você está vivendo este casamento, o seu casamento, creia que é propósito de Deus. Por isso ouça o seu cônjuge, ouça a sua esposa e o seu marido. Se você está nessa empresa, é propósito de Deus. Se submeta ao seu chefe, a menos que ele seja corrupto e queira que você roube. E aí se ele pede para você roubar, para você ferir algum princípio bíblico, põe o pezinho para trás e diga assim: não, nesse corpinho aqui não entra corrupção. Não faço. Mesmo que comprometa o meu salário, não faço. E você vai sair daqui inspirado a tomar decisões assim, ousadas, ao ponto de perder seu emprego, perder sua reputação, perder a sua liberdade. Mas nós precisamos crer. Se aquilo que você está vivendo hoje foi entregue por Deus, pague o preço para ir até o fim. Compreenda isso. Se você faz parte dessa igreja da Lagoinha Ipiranga, aqui em Porto Alegre, você precisa confiar na liderança que Deus levantou. Eu quero pedir para que os líderes se levantem. Por favor, levanta com o Benjamin, consegue? Cadê? Levanta a mão, Claudinha. Cadê minha esposa? A outra ali, ó, essa galera aí. Uma parte veio de manhã e não pôde estar aqui agora. São esses os líderes que Deus levantou na nossa igreja. Pode sentar. São esses os líderes. Deus confia neles. Eu confio neles. Por que você não vai confiar? Temos que confiar. Porque Deus tem levantado homens e mulheres para te abençoar, para cuidar de você, para te amar, para te dar a direção, para ser uma expressão viva do nosso Deus, do Senhor Jesus. Por isso Deus colocou você nesse lugar, e Ele te colocou por um propósito. Se Deus te colocou na posição que você está na sua vida, aí fora, tem um propósito de Deus. Se você é um estagiário ou um presidente de uma empresa, é propósito de Deus. Permita que o Espírito Santo mova você naquele lugar. Se você está passando por uma tribulação, por um deserto, ou por uma tempestade, saiba que é propósito de Deus. Propósito de Deus. E eu quero trazer aqui apenas uma história nessa noite. Uma história de esperança. De uma pessoa que passou por tempos difíceis antes de receber a sua vitória. E não esqueça, este é o ano da vitória. Talvez você esteja ainda no processo. E Deus está dizendo para você: permaneça crendo. Permaneça crendo.
Quero trazer o nome aqui fantástico, que eu admiro essa história, que se chama José. Talvez você conheça, você que está em casa também já conheça. É uma história que eu sei de trás para frente. Gente, mas quando você abre a palavra de Deus e diz para o Espírito Santo, me traz algo novo, ele te dá um negócio novo que você nunca viu na vida. José era um adolescente, 17 anos, um menino. Ele estava confortável na casa de seu pai Jacó, que nesse tempo já se chamava Israel. Ele estava na casa de seu pai cuidando do seu rebanho, trabalhando para o pai, ajudando o pai. Ele estava bem seguro, junto com a sua família. José era o filho mais novo, e a palavra de Deus diz que ele era o filho mais amado de Jacó, era o pupilo. José recebia presentes que os outros filhos não recebiam. E no nosso tempo, que nome a gente dá para uma pessoa assim, para um filho assim? Mimadinho, né? José era mimadinho. E a nossa tendência de olhar para os mimados é que eles vão dar tudo errado, né? Muito mimado, não sabe lidar com a vida, vai chegar lá fora e vai sofrer. José era um homem mimado, era um guri, era um adolescente que era muito amado por seu pai, muito amado por seu pai. Deus escolhe José e entrega dois sonhos para José. Vamos ler comigo? Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 37, a partir do versículo 6. Vamos ler desde o 5. Certa vez José teve um sonho, e quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiar mais. Significa que a presença de José na casa já era uma presença que incomodava. Pelo cenário que a gente viu aqui, né? O menininho mais amado do pai. Então os irmãos já não gostavam tanto dele. E aí o texto vai dizer que quando ele compartilha o sonho, seus irmãos passaram a odiar mais. Versículo 6. Ouça o sonho que tive. Ele faz uma reunião e conta a novidade. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós, é isso, menino? Quer dizer que você vai nos governar. E o odiaram ainda mais. Então assim, o ódio só foi aumentando. Eles odiaram por causa do sonho que tinha tido. Depois teve outro sonho. Que sonho bom, né? Quem não gostaria de ter sonhos assim e compartilhar com as pessoas? Olha o outro sonho. E ele contou a seus irmãos: tive outro sonho, olha só. E desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você, menino? Assim, seus irmãos tiveram ciúme dele. O pai, no entanto, refletia naquilo, porque era pai, conhecia José, temia ao Senhor. Mas ele teve dois sonhos que, assim, qualquer um gostaria de ter esse sonho e de compartilhar. Deus me deu algo poderoso, eu serei um governante e vocês serão governados por mim. Eu serei a pessoa mais importante dessa família e vocês se submeterão a mim. Obviamente ninguém estava pronto para receber isso. Deus deu a José um sonho profético, algo poderoso, algo maravilhoso, e nós sabemos disso, algo de Deus. Deus deu a José uma visão do que aconteceria no futuro, veio de Deus.
E seus irmãos não estavam prontos para receber aquela visão, aquela palavra. Eles não estavam prontos para receber aquilo naquele tempo. A maturidade dos seus irmãos não conseguia alcançar a magnitude do que Deus estava entregando. E por eles não compreenderem a magnitude dos céus, eles também não conseguiram crer. Porque o ser humano, lembra, ele tem a tendência, se ele não entende, se ele não compreende, se ele não concorda, se não faz parte da sua realidade, das suas experiências, ele dá um passo para trás e diz: não tem a ver comigo. Não posso crer nisso, porque eu não consigo entender. A sua incredulidade não ficou apenas em algo intangível, não ficou somente nos pensamentos e nas intenções. Não, a incredulidade dos seus irmãos resultou em oposição, resultou em perseguição e resultou em retaliação. Versículos 19 e 20 do capítulo 37. Eles disseram: lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros, e agora? Vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Talvez você já tenha tido experiências assim, e eu quero dizer que eu já tive, aonde Deus nos dá uma visão, Deus nos dá uma direção, Deus nos dá algo dos céus, e algumas pessoas importantes e estratégicas ao nosso redor não acreditam, e além de não acreditar, retira todas as possibilidades que poderiam me ajudar a cumprir aquela missão, e assistem. E eu me deparo somente com a visão do Senhor, com a minha esposa do lado, de vez em quando chorando, aos prantos, e os meus filhos pequenos, e eu dizendo para Deus: Deus, somos apenas nós, o Senhor e a visão. Sim, então vamos. Os seus irmãos tentaram abafar, tentaram impedir, tentaram apagar aquilo que Deus tinha colocado no coração de José, e ainda disseram: eu quero ver se esse sonho vai ou não se realizar. Eu quero dizer para você que não importa o que aconteça, os sonhos de Deus não morrem, não se apaga. Por isso que é importante nós estarmos conectados a esse Deus. Gente, não se sinta culpado se você é um sonhador, se você sonha alto demais. Não se preocupe com isso. Algumas pessoas não estão preparadas para receber esse sonho. Algumas pessoas não foram preparadas. A sua jornada, a sua vida foi conduzida de tal forma que quando você chega com um sonho maior do que você, e maior do que ela, e maior do que qualquer pessoa, naturalmente ela vai dizer: isso não vai funcionar, para com isso, seja realista, vai arrumar um emprego, vai sobreviver. Não se incomode se Deus der sonhos grandes para você. Pessoas assim não conseguem se juntar a você com fé e acabam se opondo com a sua incredulidade, e por muitas vezes nem querem. Por muitas vezes nós impedimos, pais impedem seus filhos de voar, de viver pela fé, porque teve uma vida incrédula. Maridos impedem as esposas de avançar, porque eles cresceram num ambiente mediano, gradual. Esposas impedem seus maridos de voar, porque tem medo que esse sonho seja alto demais, e ele seja machucado, e também possa gerar um certo transtorno, e cai em depressão. Nós não podemos ser essas pessoas que olham para aqueles que receberam algo poderoso de Deus, e você puxa para baixo, vou te enterrar, sem perceber. E o meu conselho para você
que tem alguém assim, que sonha alto demais, que está próximo de Deus, faça o mesmo. Vá para o seu quarto, ore e peça para que Deus te dê sonhos, coragem, ousadia, intrepidez, que deu ao seu cônjuge, que deu ao seu filho, que deu ao membro da sua igreja, que deu ao pastor do seu rebanho. Peça a Deus, eu quero isso também. E ao voltar de BH, eu tenho certeza que todos falaram isso para Deus: Deus, eu quero ter uma ousadia como aquela. Eu quero ter experiências contigo como esses homens e essas mulheres tiveram. Mas foi o que os irmãos de José fizeram com ele. Puxaram ele literalmente para o buraco, jogaram ele para o buraco. José passou por coisas que poderiam destruir claramente a sua fé e fazê-lo abandonar a visão que Deus deu. E talvez você esteja passando por um tempo assim, aonde a única opção que os seus olhos enxergam é esquecer o sonho que Deus te deu, abandonar o propósito pelo qual você nasceu. Está pesado demais, está difícil demais. Pastor, você não sabe, eu já estou há anos e anos tentando e não consigo. Eu quero dizer para você que eu leio esse texto e eu lembro da minha infância, porque aos meus 15 anos, a nossa família é grande demais, muitos tios, então os nossos tios também eram os nossos pais. Eles tinham as mesmas autoridades que os nossos pais, quando os meus pais estavam ausentes. Então eu me lembro que teve uma vez que minha mãe e meu pai foram trabalhar e eu fui para um culto doméstico com os meus tios, para um culto caseiro. E aí era um culto caseiro da igreja da minha tia, que era uma igreja pentecostal, a igreja metodista wesleyana. Significa que quando você pisava na porta, um negócio já te pegava e as pessoas já começavam a falar em línguas e já te chamava assim: entra em espírito de oração e começa a orar, e alguém se levanta, pega a Bíblia e começa a falar. E eu era um adolescente, só sentava e esperava acabar. E o mover de Deus acontecendo, de repente alguém chega, um homem, uma mulher chega para mim e aponta o dedo para mim e diz o quê? Eis que te digo. Tem que ter essa frase, né? Senão não é pentecostal. Eis que te digo. E eu aqui, adolescente, 15 anos, e me deu uma palavra do futuro, me deu uma palavra de Deus, me deu uma promessa. Eu falei: tá bom, amém. Gente, era incrível, porque a promessa que Deus me entregou não tinha nada a ver com o Júnior daquele tempo. E eu saí daquele lugar: tá bom, legal, acredito, mas não vai ser para agora, talvez vai ser quando eu tiver meus 60 anos. Aos meus 17 anos, eu fui em outro culto doméstico, com outros tios, chegando lá, sentado, interagindo, já orando, 17 anos, já participando um pouco daquele momento. De repente um homem se levanta, aponta o dedo para mim e diz o quê? Eis que te digo. E me trouxe a mesma palavra. Aquilo já me tremeu. Eu falei: Deus, o Senhor está se preocupando comigo? Ninguém se preocupa comigo. O Senhor está confiando algo a mim? Ninguém confia em mim. O Senhor está me entregando algo poderoso. As pessoas querem arrancar o que eu tenho, elas não querem que eu me envolva em nada. Até os meus 21 anos eu não fazia nada na igreja, nada. Ninguém me chamava nem para nada, era só para bagunça. E eu saí dali impactado, falei: tá bom, Deus, guardei aqui. Fui viver a minha vida. Deus me chama para o ministério e eu venho fazer o seminário. Na primeira semana que eu entro no alojamento onde nós morávamos, sentado na cozinha, uma cozinha pequena, comendo meu pãozinho, chega um pastor amigo meu, grandão, vozeirão, bate no meu ombro e fala: Júnior, tudo bom? Ô pastor, como é que você está? Vem aqui comigo. Ele me traz para o corredor daquele alojamento, fala perto de mim e fala assim: Júnior, eu sei que a gente é batista e é complicado esse negócio, né, de sonhos, né, profecias, mas eu creio. Você crê? Eu falei: eu creio. Fala para ninguém não, eu creio. Então deixa eu te dar uma coisa. Deus me deu um sonho, eu queria entregar isso para você. E Ele me entrega a mesma palavra que eu recebi com 17 e recebi com 15 anos.
Naquele momento eu caí em prantos diante do Senhor. O pastor me abraçou chorando, porque ele me via. Ele falou: Júnior, eu tive um sonho, mas parecia que eu estava lá. Eu estava vendo você. E eu chorava, e ele chorava junto comigo. E eu falei: ora por mim, põe a mão na minha cabeça, porque eu quero viver isso em nome de Jesus. Eu quero. E de lá para cá, eu tenho vivido diante de Deus assim: Deus, eu tô ligado no sonho que o Senhor me entregou. Não importa o tempo que passar, um dia eu vou chegar lá e vou receber a vitória. Eu quero, porque Ele disse que é meu. E eu olho para José enfrentando todos esses desafios e perseverando e permanecendo. E eu quero dizer para você: Deus te deu algo. Confie nisso. Creia que um dia vai chegar, creia que você vai receber, mas você precisa permanecer crendo. Só que para José a tempestade não havia passado, estava apenas começando. José foi vendido como escravo, uma posição de humilhação. Os irmãos de José olharam para José, identificar um homem insignificante ao ponto de servir apenas como escravo de baixo escalão. Eles julgaram José como um ser inferior a eles, e entregaram ele para viver em uma posição que eles julgavam ser indigno para qualquer pessoa, menos para José. A vida de José não tinha valor para seus irmãos, mas tinha valor para quem? Para quem? Para Deus. Para Deus. Talvez ninguém valorize você. Talvez ninguém acredite em você. Talvez ninguém pague para ver você prosperar. Não importa. Ele acredita. É só o que você precisa. É só o que você precisa. Você que está em casa, é só o que você precisa. Versículo 2 do capítulo 39, olha como Deus via valor em José. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou. Prosperou aonde? Aonde? Como escravo. E aí já começa a mudar a mentalidade do que é prosperidade. Prosperidade não é só você ter o carro dos sonhos, a mansão dos sonhos, o trabalho dos sonhos, o dinheiro dos sonhos, não. Prosperidade é você estar na presença de Deus e no lugar que Ele determinou para você estar. E José prosperou em meio aos escravos. É para ser escravo? Eu vou ser o melhor escravo de todos. É para ser servo? Eu vou ser o melhor servo de todos. Se você permanecer em Deus, Deus permanecerá em você. O que as pessoas pensam ao seu respeito não importa. O que importa é o que Deus pensa sobre você. E você precisa perguntar isso para Ele e ficar satisfeito quando ouvir. Se as pessoas não veem valor em você, eu quero dizer para você que Deus vê. E para que você diga que mais alguém vê, eu quero dizer que eu vejo. Eu estou louco para que você se levante e exerça o seu dom nessa comunidade, para a glória de Deus, e nos ajude na expansão do reino. Por isso permaneça crendo nos sonhos de Deus, e os sonhos de Deus permanecerão em você. E eu preciso que você entenda isso. Deus dá visão para todo mundo, todos os filhos. Deus dá sonhos para todos os filhos, mas existe uma palavra de alerta do Senhor, que é aquela parábola dos talentos, aonde Deus entrega uma porção para cada um. Ele julga, entrega 10 para um, 5 para outro, 3 para outro e 1 para outro. Por quê? Porque é assim que Deus faz. E o que aconteceu? Quem recebeu 10 multiplicou para 20, quem recebeu 5 multiplicou para 10, quem recebeu 3 multiplicou para 2, e quem recebeu 1, o que ele fez? Ele enterrou. Presta atenção, Deus vai te dar um sonho. Se você não fizer nada com ele, Deus vai fazer como fez com esse que recebeu um talento e enterrou. Vai tirar e vai entregar para quem? Não foi para quem recebeu 3 e nem para quem recebeu 5. Vai entregar para quem recebeu 10. Deus vai entregar para aquele que está fazendo frutificar, que
creu nos sonhos de Deus, que confiou na palavra do Senhor, que acreditou que o dom, que o talento, que a paixão que recebeu dos céus é poderosa demais, é valiosa demais para ficar parada, estagnada e ser enterrado. Por isso entenda isso, permaneça crendo nos sonhos de Deus, para que os sonhos de Deus permaneçam em você, para que você continue sonhando, para que você continue produzindo. Eu tenho tantos sonhos, e eu tento colocar um de cada vez, e em alguns momentos eu tento colocar 3 ao mesmo tempo, me perco, é uma bagunça, mas não importa, o meu coração diante de Deus é esse: Deus, o Senhor me deu esse sonho, eu vou colocar isso em prática de qualquer maneira. Ajusta, traz pessoas com competência para me ajudar, mas eu não quero que Deus estanque os sonhos dele na minha vida, eu quero continuar sonhando. José, mesmo sendo escravo, o seu bom caráter chamou a atenção de Potifar. Versículo 9 do capítulo 30, versículo 4 do capítulo 39. Potifar agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Mas presta atenção, mas também José chamou a atenção de uma outra pessoa, que foi da esposa de Potifar. Versículos 6 e 7. José era atraente e de boa aparência, bonito, forte, chamava atenção. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo. Entenda isso, Potifar confiou em José, mas a sua esposa cobiçou José. Potifar viu a beleza do coração de José, mas a sua esposa viu a beleza exterior de José. Isso vai acontecer com você, comigo e com você. Algumas pessoas enxergarão a essência do seu coração, mas outras te julgarão pela aparência. Outras pessoas só darão valor a você pela sua aparência, pela sua cor, pela sua religião, pelos seus recursos, pela sua notoriedade, pelas suas responsabilidades. Elas enxergarão o seu exterior e buscarão saber se você tem um diploma de Harvard, Oxford, Ubra. Elas só darão valor para você por aquilo que elas enxergam com os olhos carnais. Aconteceu com José. Potifar viu o coração, a sua esposa viu aquilo que atraiu seus olhos. Você precisa estar pronto para isso, porque é aqui que nós tropeçamos, quando vem a tribulação, quando vem a perseguição. E Deus está dizendo: se prepare para as duas coisas. Pessoas levantarão você porque estão vendo valor em seu coração, mas outras pessoas tentarão usar você, julgarão você e farão leituras totalmente equivocadas. Mas o deserto de José estava apenas começando. Seja inspirado por essa luta aqui, gente. Seja inspirado por esse desafio que ele viveu. Mesmo José permanecendo íntegro diante de Deus, ele foi difamado e preso por 2 anos. Pastor, mas não é assim que tem que fazer, não tem que permanecer crendo, tendo fé no Senhor, servindo a Deus, servindo pessoas, que as coisas vão funcionar? Eu não sei. O que eu sei é que enquanto Deus permitir que você passe pela sua tribulação, você precisa permanecer nele, porque quando ela passar do outro lado do rio, Deus estará te esperando com a vitória que é sua. Que é sua. José foi desacreditado pelos seus irmãos, foi julgado, mal interpretado. José foi colocado no buraco, foi vendido como escravo, foi difamado e foi preso. Tudo que poderia acontecer de ruim aconteceu com José. E talvez é nesse lugar que você se encontra hoje, nesse lugar de deserto.
Talvez você se encontre hoje cercado por pessoas que não acreditam em você. Talvez você se sinta sozinho no meio de uma multidão. Talvez você esteja pagando o preço de uma forma solitária com a sua convicção. Eu creio em algo, mas ninguém mais crê. Pessoas estão difamando o seu nome, falando mal de você, dizendo coisas que não representam você, representam quem fala. Talvez você esteja passando por esse tempo e se sentindo como se estivesse dentro de 4 paredes e uma grade, preso, sem poder fazer nada. Saiba de uma coisa, meu irmão e minha irmã: José não seria lembrado por Faraó se não tivesse passado por cada uma dessas provações. José não seria vendido como escravo se ele não tivesse proclamado a visão que recebeu de Deus. Caminha comigo aqui. Ele não seria caluniado se ele não tivesse resistido firmemente ao assédio da mulher de Potifar. E ele não seria lembrado por Faraó se ele não tivesse glorificado a Deus na prisão. Ele poderia estar em qualquer lugar melhor do que esses. Ele não seria colocado como governador do Egito. Foi necessário para que a promessa do Senhor, que foi dada a ele com 17 anos, se cumprisse. Foi necessário que ele passasse por todas essas batalhas, todas essas tribulações. Olha só, capítulo 41, a partir do versículo 9. Presta atenção, porque é de repente, tá? É da noite para o dia que as coisas mudam. Hoje está difícil, amanhã pode melhorar. É da noite para o dia. Esse contexto aqui que eu vou ler para você é bem simples. José estava preso e tinha umas duas pessoas ali, um copeiro e um padeiro. Os dois tiveram um sonho. E eles conheciam o caráter de José, sabiam que ele era um profeta. E falaram: José, você pode nos ajudar a traduzir esse sonho? E eles contam um sonho para José, e José traduz. E diz: você vai viver e você vai morrer. Eles saíram da prisão, chegaram diante de Faraó, o copeiro sobreviveu. E José falou assim: quando você chegar diante do rei, lembra de mim, me dá uma força, me dá uma ajudinha. 2 anos depois, Faraó estava passando por algo, precisava de ajuda, tinha recebido um sonho de Deus, mas não sabia interpretá-lo. O que aconteceu? Então o chefe dos copeiros disse ao Faraó: hoje me lembro daquele homem, porque é assim que funciona. Hoje me lembro, havia lá conosco um jovem hebreu. Contamos a ele os nossos sonhos e ele os interpretou. O Faraó mandou chamar José e o Faraó prosseguiu. Chame José. José, diante de Faraó, exerce o seu dom profético, exerce a sua responsabilidade que ele recebeu diante de Deus, profere palavras àquele Faraó. E Faraó diz o que para ele? Entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Chegou. Aquele sonho que ele recebeu com 17 anos, muitos anos depois, é realizado, é concretizado. José exerceu o seu dom diante de Faraó e recebeu o governo do Egito em suas mãos. Agora presta atenção. José recebeu a vitória porque ele perseverou até o fim. Qualquer uma das etapas, ele poderia ter fugido. Ele poderia ter fugido dos seus irmãos. Ele poderia ter sido um mau escravo e ter se revoltado e ter feito qualquer coisa. Ele poderia ter deitado com a mulher de Faraó e deixado tudo quieto.
Ele poderia estar na prisão com aqueles 2 homens e dizer para eles: eu não quero saber mais de vocês, eu estou aqui e eu sou prisioneiro, não me peça minha ajuda e eu não estou a fim de brincar. Ele poderia ter feito tudo isso, mas José recebeu a vitória do Senhor, porque permaneceu crendo. A vitória chegou para aquele que foi provado e foi aprovado diante de Deus. E eu quero concluir. Se você não passar por oposição, por tempestades, por perseguição, por calúnia, por tribulação, você também não receberá a vitória. Porque depois da tempestade vem o quê? A bonança. A bonança só vem depois que você passa por esse mar bravio. De acordo com a palavra de Deus, para melhorar na sua vida precisa primeiro piorar. Você não pode esperar a sua vitória sem antes lutar. E lutar aquilo que Deus te pede, permanecer no lugar que Deus te coloca, enfrentar os desafios que Deus apresenta a você. E Ele fala comigo e com você todos os dias: permaneça mais um dia, permaneça mais um dia. E aí o dia acaba, eu glorifico a Deus, um outro dia chega e Deus fala: permaneça mais um dia. E aquele dia acaba, eu glorifico a Deus, e mais um dia chega e Ele diz: permaneça mais um dia. E assim você vai vivendo de fé em fé, de glória em glória, permanecendo em Jesus, permanecendo crendo na palavra que você recebeu, até o dia que a vitória vai chegar na sua vida. Entenda isso, a batalha é inevitável, você vai enfrentar guerras, mas a vitória chega para aqueles que perseveram. Deus tem poder para cumprir o que prometeu a você. Você crê nisso? Ele tem e Ele quer. Deus tem poder para tirar você do anonimato e colocá-lo numa posição de notoriedade a qualquer momento, numa posição de destaque. Ele não precisa de ninguém para exaltar aos seus, Ele não precisa de posição, Ele não precisa que você tenha poder, Ele não precisa que você tenha cargos importantes, Ele não precisa que você seja o mais inteligente, Ele apenas deseja que você permaneça crendo. Permaneça crendo. Gálatas 6, 8 e 9, o que lemos no início: quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Por isso, persevere na obediência. Vale a pena obedecer a Deus. Persevere na fé. Permaneça crendo na palavra, permaneça crendo nas pessoas, permaneça amando pessoas, busque ter um coração puro todos os dias, acredite na visão que Deus deu a você e acredite na visão que Deus deu a essa igreja, confie nos líderes que Deus levantou para te abençoar, confie nos próximos líderes que Deus vai levantar para te abençoar. Se o cansaço vier, descanse no Senhor. Se alguém te ofender, retribua fazendo bem ao próximo. É assim que funciona. Se o fruto do seu trabalho ainda não chegou, saiba que ele pode estar a uma palavra divina de distância. Uma palavra. Por isso, permaneça. Diga para quem está do seu lado: permaneça, 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 em nome de Jesus. Aquele que permaneceu crendo até o fim, Jesus Cristo, convida você, convida a mim a sentar à mesa e cear com Ele. Lucas capítulo 22. Você que está em casa, você pode se preparar, pega o suco de uva na sua geladeira, pega o refrigerante, pega a água se você tiver, um pãozinho, um biscoito, venha cear conosco. Aquele que permaneceu crendo no Pai, nos convida a sentar à mesa e a cear com Ele. Lucas capítulo 22,
22, a partir do versículo 14. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. E Jesus disse: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes que eu sofra. Jesus, ele fez questão de, nos últimos momentos da sua vida aqui na terra, ainda ministrar no coração dos seus discípulos, dizendo coisas poderosas para ele, palavras de esperança. Primeiro, eu amo você. Ele não deixou ninguém de fora. Ele fez questão de chamar Judas, fez questão de chamar Pedro, fez questão de chamar Tomé. Convidou eles para sentar à mesa e disse nos seus olhos: eu estava ansioso para estar com você. E Deus nos ensina um princípio poderoso que nós não podemos esquecer. Não exclua, obrigado, filhão. Não exclua ninguém da sua lista, porque Deus não exclui ninguém da lista dele. Permita que Deus mude o seu coração, permita que Deus fale com você e permita que o Pai apresente as ações de Cristo e faça você ter as mesmas ações, o mesmo coração. E Jesus fala para os seus discípulos: desejei ansiosamente estar com vocês, antes de eu sofrer. E Ele nos diz com muito carinho, Ele nos diz com muito amor: caminhar comigo é uma caminhada segura, mas também é uma caminhada de dor, é uma caminhada de luta, é uma caminhada de tempestades, é uma caminhada de deserto, é uma caminhada de tribulação, mas no final de tudo isso é uma caminhada que te leva à vitória, te leva ao destino que Ele preparou para você. Mas Ele traz os seus discípulos e diz para eles: assim como eu vou sofrer, vocês também sofrerão. Digo-lhes: não comerei desta ceia novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Até que se cumpra no reino de Deus. E Jesus traz um terceiro princípio poderoso. Presta atenção: tudo que vocês estão vivendo, tudo que vocês estão passando em meu nome, todas as vezes que você decide perseverar, todas as vezes que você permanece crendo, todas as vezes que você diz sim para mim, um dia tudo isso será retribuído na eternidade. Eu voltarei e levarei você comigo para o Pai, e você terá paz, tranquilidade, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais perseguição, não haverá mais tribulação, haverá paz e a presença perfeita do Pai 24 horas por dia. Creia, porque além da sua vitória nesse mundo, algo maior e mais poderoso te espera na eternidade. E quando Jesus voltar, não será mais desse jeito, copinhos descartáveis, pré-pronto, uma bagunça santa dentro dessa igreja. Não, será na eternidade, com os anjos, com os arcanjos, com os querubins, com os profetas, com os discípulos, com Paulo, com Pedro, com Jesus e com o Pai, dizendo: vinde a mim, você que permaneceu, entre na minha presença, você que pagou o preço, você que recusou tudo desse mundo para permanecer crendo em mim. Jesus traz tudo isso nesse texto. Recebendo o cálice, ele agradeceu e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, partiu, deu graças,
entregou a seus discípulos e disse: isso é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Comamos o pão. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Cristo está dizendo que algo novo há de acontecer na vida dos seus discípulos. Ele está dizendo: tudo novo se fez, há uma nova esperança, há um novo motivo para você permanecer. Há uma palavra que é suficiente para restaurar o seu casamento, o seu trabalho, a sua família, os seus filhos, restaurar a sua mentalidade, o seu coração. Há algo novo que vai acontecer a partir do momento que eu entregar a minha vida em sacrifício. Da mesma forma, algo novo vai acontecer na sua casa quando você entregar a sua vida como sacrifício vivo a Deus. Uma nova aliança sendo derramada em favor de vocês. Bebam em memória de mim. Se coloque de pé. Eu acredito que eu não preciso falar mais nada. Você já está saindo daqui com tudo aquilo que você precisa. Deus está encorajando você a permanecer crendo. Acredita no que Deus falou com você. Acredita no sonho que você recebeu lá quando você era criança. Não deixe a sua história, não deixe o seu passado, não deixe as pessoas apagar isso de você. Um dia Deus vai cumprir, mas precisamos permanecer crendo. Será que a gente pode cantar o refrão dessa canção? Quero te convidar a cantar com a gente. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom. Pra sempre tu reinas, teu trono é eterno. E pra sempre cantarei que tu és bom. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom. Pra sempre tu reinas, teu trono é eterno. E pra sempre cantarei que tu és bom. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom. Pra sempre tu reinas, teu trono é eterno. E pra sempre cantarei que tu és Pai, a nossa oração, o nosso desejo é que a tua igreja permaneça crendo no Senhor, permaneça crendo na tua palavra, permaneça crendo nas tuas promessas, permaneça crendo no seu poder, permaneça crendo em ti. Eu rogo, Pai, para que os teus filhos permaneçam na fé em ti. Preserve a fé em ti, permaneça crendo em Deus, permaneça amando pessoas,
Busque ter um coração puro diante do Senhor. Acredite na visão que o Senhor já os entregou. Confie, Pai, nas pessoas que o Senhor tem colocado ao seu redor. Que eles possam se colocar à disposição para ser um instrumento vivo de encorajamento, de restauração e de transformação na vida de todo aquele que entrar nesse lugar procurando esperança. Que esta igreja seja uma igreja viva, uma igreja que conheça Jesus. Nós não queremos viver, Deus, à margem da Tua palavra. Nós não queremos ignorar as responsabilidades que temos. Nós não queremos ser religiosos, pessoas que dizem que amam o Senhor, mas rejeitam as suas ovelhas. Não, nós queremos ser uma igreja viva, santa, imaculada, que represente o Senhor nessa terra dignamente, que pague o preço para amar as pessoas, que pague o preço para permanecer crendo, que pague o preço para cumprir as suas responsabilidades, que pague o preço para rejeitar tudo se for necessário e permanecer com o Senhor. Essa é a igreja que o Senhor tem para cada um de nós. Uma igreja que tem a cara do leão. Uma igreja que tem a cara do leão da tribo de Judá. Uma igreja corajosa. Uma igreja ousada. Uma igreja que respeita. Mas também uma igreja que tem a cara do Cordeiro Santo de Deus. Uma igreja que pague o preço, que não fique reclamando, que carrega a sua cruz, que olha para Jesus e que permaneça crendo nele e somente nele. Lindo demais, lindo demais. Ai, gente, eu queria terminar agora, mas eu não posso. Senta um pouquinho. Glórias ao Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor mesmo sentado? Eu quero chamar as crianças aqui, por favor. Venham, crianças. Não? Ajudem a Malu, por favor, alguém. Alguém ajude a Malu. Temos os nossos filhos que são cheios de energia, né? Agitados. Pode subir aqui. E eu quero passar um videozinho em homenagem ao Dia dos Pais. Você que é pai, fica de pé. Pai, fica de pé. Vamos lá, todos os pais. Quem é pai, fica de pé. Para você receber dos nossos filhos. Deixa eu colocar o videozinho aqui. Prontos? Podem vir para cá. Isso, pode se espalhar aqui. Pronto, vem cá, pode, não precisa se aglomerar. Isso, pode se espalhar aqui na frente. Faz aqui uma fileirinha. Isso, vem para cá, vem para cá. Olha só, gente. Aproveita para tirar foto dessas crianças lindas. Que lindo. Vem para cá, pode vir aqui para esse cantinho aqui. Aí, ó, aparece. Vamos mostrar o vídeo para os nossos pais. Isso é muito grande. Todos os dias, meu pai me ensina mais sobre Deus. Às vezes ele nem fala nada, sabe? Só que eu olho para ele e pro jeito que ele é comigo e vejo que é assim que pais são. Eu amo ser filho, porque é ser muito amado. Eu sou muito amado. Nossa, acho que pais existem para mostrar que somos amados, né? Meu pai me ensina, me educa, me leva para passear. Tem dia que ele é bravo, porque filhos também não são sempre muito certos, né? Mas eu amo isso, porque aí ele me ensina o que é certo e o que é errado. E eu com certeza vou ser melhor do que eu sou. É Dia dos Pais, né? Então eu só queria dizer que eu amo meu pai e que ele é o melhor do mundo. Feliz Dia dos Pais. Aê! Glória a Deus, glória a Deus. Papai, é para você. Os nossos filhos fizeram uma lembrancinha lá no Ministério Infantil. Vocês vão receber isso daqui a pouco. Mas nós temos aqui o nosso... Quem é que vai orar? Maria. Maria, vem aqui, Maria. De novo. Isso, a Maria vai orar pelos pais. Tá bom? Pode ser? Então, você que não é pai, mas você é mãe, filho, irmão, estenda os braços. Abençoe os nossos pais em nome de Jesus.
Eu quero agradecer pela vida de todos os pais que estão aqui e os que não puderam vir. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Você também quer orar? Ele também quer orar. Vai, ora. Eu e a paz e eu amigo deles. E eu amigos e o outro ação. Vamos colocar de pé? As crianças podem ficar aqui que a gente vai receber a bênção do Senhor. Estenda suas mãos para receber a última porção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Santo Espírito de Deus estejam sobre vós, sobre os nossos filhos, sobre a nossa paternidade, sobre a maternidade do seu coração, sobre os seus negócios, sobre a sua casa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Um aplauso ao Senhor Jesus. Deus abençoe e feliz Dia dos Pais.